graças a Deus por esta rica oportunidade, onde o nosso bom Deus Ele tem nos concedido. Abra a vossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, para nosso deleite nesta noite. Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5, a começar do verso 1, diz assim a palavra do Senhor ao meu e ao teu coração. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e ninguém ainda com cadeia o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele e feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Versículo 7. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-me por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: sai deste espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogaram-lhe muitos que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando nos montes uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aquele sepulcro, para que entremos nele. Os porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitas vezes a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que ali tinham visto contaram-lhe o que acontecera aos demoniados acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Entrando ele no barco, rogavam-lhe o que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grande coisa o Senhor tem feito, e tem misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar para que o Senhor nesta noite Ele nos conceda uma palavra. Deus já tem falado nesta noite. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela é profética, e quando ela é anunciada, Deus está falando. Soberano Deus, Criador, eu te peço em nome de Jesus, abre a porta da palavra, continua falando aos nossos corações, assim te pedimos, para a glória e para o louvor do teu nome. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Graças a Deus por esta situação, o qual o Senhor Jesus foi vivenciado. A Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 5 de Marcos,
E chegando à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a vida de Jesus aqui neste mundo foi de ter feito maravilhas, foi de onde ele passava, deixava um sinal, fazia um milagre, tirava a tristeza, colocava alegria. Quem estava morto ele ressuscitava pela sua misericórdia. A Bíblia diz que ele não veio trazer a paz, irmãos, mas espada, ou seja, em outras palavras, justiça. Mas a misericórdia de Deus, irmãos, Jesus ele pega um barco e atravessa para o outro lado da província, na terra dos Gadarenos. Jesus, irmãos, ele é a segunda pessoa da Trindade. Na sua onisciência, ele já estava preparado para aquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que Jesus ele vai naquele lugar dos Gadarenos para encontrar com esse jovem, porque a Bíblia diz que estes jovens ninguém conseguia dominá-lo. Ninguém conseguia prender. Era uma força imensa na vida daquele jovem. Era legião, irmãos. Era vários demônios atormentando na vida daquele jovem. Prendia com corrente. Louvado seja o nome do Senhor, como a palavra fala, e com aguilhões quebrava facilmente, porque estava sobre a vida daquele homem legiões de demônios. Um demônio atormentando a vida do homem já é um tormento. Imagine legiões de demônios. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E aquele jovem, irmãos, ele tinha uma vida atormentada. Ele estava sendo um instrumento. Ele não queria ser atormentado, mas a vida veio ali atormentar. Porque eu sempre digo, casamento vazia é a oficina do diabo. E ali se utilizou daquele corpo, se apoderou. E queria fazer como se fosse, aleluia, como se fosse uma mula dele, os demônios, usando para seu bel prazer. Mas Jesus está chegando. E quando Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer. Jesus, irmãos, ele não vai conformar, não vos conformar com este mundo, mas transformai-vos. Jesus não se conforma com este mundo de cabeça para baixo. Os valores invertidos. Jesus, quando chega, irmão, a autoridade de Deus aqui na terra é tremenda. Diz que ele saiu dos sepulcros para encontrar com o Senhor. Irmãos, parece que eu estou vendo pela ótica espiritual, falando aqui, que aquele jovem não estava para estar com Jesus para se livrar, mas os demônios não queriam ver atormentar. Mas ele chegou diante de Jesus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Diz no versículo 6: e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma briga interna na vida daquele jovem. Aquele jovem não estava sendo usado, queria ser liberto, mas existia legiões de demônio na sua vida. Era uma briga espiritual, era uma briga entre a carne ali e o espírito ali. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz que esse jovem endemoniado, ele chegou diante de Jesus e o adorou. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Jesus, ele não é menino. Aleluia. Jesus não estava aceitando aquela situação. Quem não quer ser adorado? Quem não quer ser
honrado. Ali é o homem de Deus, ali é a mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando tem alguma coisa errada, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele para e repreende. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o caso de Paulo e Silas, quando atravessou, foi para outro lado da margem para levar, anunciar. Diz também que tinha uma jovem que era atormentada por um espírito de adivinhação. E por muitos dias dizia: eis aí os verdadeiros servos de Deus. Mas até que ponto é esse elogio? Louvado seja o nome do Senhor. E no caso aqui deste demônio aqui, irmão, ele estava adorando a Jesus como se fosse: deixa a gente aqui, aleluia, nós estamos adorando, está tudo certo. Só que Jesus, irmãos, ele, quando se deparou na situação, ele se comoveu de íntima compaixão. Como eu falei antes, Jesus ele não veio trazer a paz, ele veio trazer justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Veio trazer justiça à humanidade. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Jesus, irmãos, não aceitou aquela situação. Parece que eu estou vendo Jesus olhando para aquele jovem que estava possuído com seus olhos, aleluia, fitado nos olhos daquele jovem. O fogo era muito grande, irmãos, aleluia. Diz que Jesus começou a rogar para que pudesse sair daquela estrutura, daquele corpo. Mas os demônios, ele rogaram, pediram permissão ao dono da vida, porque ele reconhece, irmão, e ele fala: viesse nos atormentar antes do tempo. Ele sabe que o tempo dele está chegando, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E essa perturbação que a gente vê na humanidade, irmão, isso vai cessar, irmãos, porque a igreja não vai estar aqui, para a igreja vai cessar, aleluia. Vai chegar um tempo que a igreja, quando estiver na glória com o Senhor, depois dos fatos apocalípticos se cumprirem, das profecias se cumprirem, dos milênios se cumprirem, de tudo se cumprir, louvado seja o nome do Senhor, porque o falso profeta e o anticristo será lançado. Mas no final dos tempos, aquele que rege o plano do mal, aquele que se levantou contra Deus e contra a criação de Deus, ele também vai ser lançado, irmãos, no lago de fogo, aleluia, de dia e de noite, sendo lançado ali, rangendo os dentes ali, que ali, irmãos, foi preparado, reservado a sentença final de Deus. Mas enquanto esse dia não chegou, irmãos, que ele sabe que viesse nos atormentar antes do tempo, ele sabe que ele será atormentado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto não chega o tempo dele, ele disse: meu tempo está chegando. Mas enquanto não chegou, eu vou levar vários. Mas esse aqui tu não vai levar, não, Satanás. Esse aqui Jesus se compadeceu. Jesus, quando chega, alguma coisa tem que acontecer. Ninguém podia, ninguém tinha condição de trabalhar, de salvar, de mudar o quadro daquele jovem. Mas Jesus chegou. Aleluia. Os demônios se prostraram. Os demônios pediram permissão a Deus, ao Filho de Deus, para entrar naquela manada de porcos. E Deus o permitiu. Louvado seja o nome do Senhor. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que diz no versículo 13, que Jesus logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram no porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Eram quase 2.000, irmãos. Legião, são vários demônios, irmãos. E a gente observar quase 2.000 porcos. Louvado seja o nome do Senhor. A legião é 1.000, né? Imagina, a gente
às vezes, irmãos, eu digo experiência própria. A gente leva um furo no dedo, na carne, a gente sente, né? A gente sente a dor. Tormento de uma furadinha que a gente leva assim, até no espinho, né? A gente sente. Imagina uma pessoa sendo atormentada por 2000 espíritos imundos, sujo. Diz que ele pegava a pedra, ficava assim, coceando assim, no ouro assim, dormia no sepulcro, não tinha mais jeito. Alguém estava, a família, acho que parece que eu estou, parece, vamos conjecturar aqui, parece que a família estava aguardando ali, só, ali não tem mais jeito, Deus tem misericórdia do meu filho, já diga como fosse, já estava esperando só dentro da morte dele, se eles vier algo pior acontecer. Ei, mas o teu filho, a tua filha não vai morrer, não. Está sendo atormentada, Jesus vai chegar. E os demônios vão ter que sair para a glória e louvor do nome dele. Aleluia. Porque a vida pertence ao dono da vida. Os demônios não têm poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque a sua vida pertence ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. E foram ter com Jesus e viram o demoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo. Aleluia. Irmão, aquele homem ele não conseguia ficar parado, ficar atormento, irmão, ficar com a pele se rasgando, dormir em sepulcro. Parece que eu estou vendo. A gente observa, irmãos, que aquele jovem, conjecturando aqui, aqueles cabelos todo duro, enrolado, sujo, com a roupa toda fedida, toda ali podre. Aí diz o versículo, aleluia, 15: o endemoniado que tiveram a legião assentado, agora ele estava sentado. Ninguém conseguia domar a fé, mas Jesus consegue. Jesus chega. Talvez para você não tem jeito, aleluia. Você pode até dizer assim: meu marido quando chega em casa, chega daquele jeito. Mas eu quero te dizer, Jesus dá jeito naquilo que não tem jeito. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Ele tomou toda, mas Jesus vai estar chegando. E quando Jesus chega, aleluia, não tem lugar para tristeza, não tem lugar para capeta, porque perante ele até a tristeza tem que saltar de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz que o jovem estava agora manso, assentado, vestido, estava todo rasgado. A Bíblia diz que agora estava vestido, que a gente consegue entender, talvez esteja como se fosse só uma peça, né? Um calção, uma peça, sei lá. Mas diz que ele estava nu, praticamente assim. Mas ele estava assentado agora, porque agora alguém deu um comando: sente, se acalme, se acalmou, assentou, agora coloca uma veste nele, aleluia, para que ninguém veja a sua vergonha. Sabe por quê, irmão? Porque quando a pessoa está cheinho, nem sabe o que está fazendo, mas quando Jesus chega, aleluia, aí expulsa o velho morador, aquela pessoa começa agora a ver, fica com vergonha. Aí Jesus veste ela. Estava sentado, diz no versículo, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Ele estava sentado. Ele estava assentado. Glória a Deus. Ele estava sentado e vestido em perfeito juízo, sã consciência. Alguém não gostou, irmão, porque para
houve um preço. Alguém perdeu 2.000 porcos, se precipitou, e aqueles homens, aqueles fazendeiros, não estavam nem para esse jovem, estavam preocupados com os porcos deles. Pediu para que esse jovem se retirasse, Jesus se retirasse daquela região dos gadarenos, e também aquele jovem. Jesus disse: não, eu vou, mas ele não vai se retirar, não. Ele vai voltar para a casa dele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grande coisa o Senhor te fez e como teve misericórdia. Observe, irmão, teve misericórdia de ti. Sabe o que é graça? É favor imerecido. Foi derramado na vida deste homem. Era um miserável, um desgraçado, pobre e nu. Estava aqui. Jesus chegou. Agora vai, anuncia com grandes coisas fez o Senhor e tem misericórdia de ti. Aí no versículo 20 diz assim a palavra do Senhor para nós fecharmos: e ele foi. E o que, irmão? Começou o que, irmão? Anunciar em Decápolis com grande coisa Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Sabe por quê, irmão? Porque sabia quem era ele. Agora Jesus pega uma coisa torta, uma coisa desprezível, não tem mais jeito. Já fizemos de tudo, até prendendo com guilhões, com corrente, ele quebrava como se fosse a coisa mais fácil. Aí Jesus chega, repreende o demônio, domina a situação, muda o quadro. Agora vai e anuncia-te quão grande coisa Deus fez por ti. Em outras palavras, Jesus está dizendo para mim e para você: dai de graça o que você recebeu de graça. E aquele homem, irmãos, que não tinha perspectiva nenhuma, vivia nos sepulcros, com a vida atormentada, dormindo em sepulcro, irmão, dormindo em sepulcro, era que nem um bicho, que nem um animal. Aí Jesus pega essa pessoa que não tinha mais jeito, levanta como um missionário, pregando Decápolis, anunciando o que Deus tem feito na vida dele. Irmãos, eu creio, irmãos, que aquele jovem, quando ele estava anunciando, muitas pessoas ali se renderam ao Evangelho, irmãos, aleluia, através, não pelo que ele estava falando, mas pelo testemunho que ele era e o que ele está falando agora, porque o que era ele não sabia, e agora o que Deus fez na vida dele, era Deus que visitou aquele jovem. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como Jesus fez na vida daquele gadareno, irmão, lá de Gadá, Ele também quer fazer na tua vida. Talvez você esteja uma vida atormentada, talvez realmente você uma vida completamente presa aos vícios. Louvado seja, eu sou compulsivo a jogar, não consigo pegar o celular e não para de jogar. Jesus vai libertar. Jesus vai libertar. Jesus vai te libertar deste vício, deste mal, porque tem alguém que tem interesse que você fica ali preso, acorrentado, preso. Mas Jesus vai fazer assim, quebrar as cadeias assim, e você vai anunciar quão grande coisa Deus tem feito na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus lhe continue lhe dando saúde e graça para a glória e louvor do nome do Senhor.